Olá, hoje o cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem o professor José Carlos Assis, economista, jornalista. Ele acaba de escrever o livro A Razão de Deus. Mas ao contrário do que muita gente pode pensar, não se trata de um livro só religioso ou somente religioso. Ele, claro, aborda a questão de Deus, mas numa perspectiva, sobretudo, que considera a realidade atual no Brasil e principalmente no mundo, como é essa crise internacional que hoje afeta indistintamente todos os países, ainda que em maior ou menor grau a Europa, os Estados Unidos e menos o Brasil e a América Latina, ao contrário do que ocorria no passado neoliberal. Então, o professor José Carlos Assis, que é um técnico, é um estudioso, né, da questão, sobretudo latino-americana, da integração, da participação dos países, né, sobretudo dessa área periférica onde se encontra o Brasil. Eu queria, professor, a partir de que ponto, né, o seu livro, A Razão de Deus, aborda essa questão da crise internacional? Leite, o livro, como você diz, quer dizer, não é um livro religioso, quer dizer, é um livro que trata da concepção de Deus a partir da ciência contemporânea. E nessa concepção, um dos elementos centrais, que além de você tentar desvendar a natureza de Deus, o livro é deísta, mas o livro não é religioso, né? Além de desvendar essa natureza de Deus, você tenta desvendar o propósito da criação, né? E uma coisa fundamental na criação, né, que se percebe inclusive na matéria, não vida, mas sobretudo na vida, é o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio leva a uma situação em que os homens e as mulheres, né, tomam atitudes que muitas vezes não correspondem aos interesses da coletividade. Então, o mal no mundo não decorre da vontade de Deus ou foi criado por Deus. O mal no mundo é um resultado da má aplicação do livre-arbítrio, né? Nesse sentido, quando você está diante de crises gigantescas, como a crise contemporânea, né? A crise, sobretudo na Europa, mas que a gente não vai escapar dela, né? Mas uma crise que envolve, sobretudo, os países industrializados avançados, essa crise veio de onde, né? Eu defino a ética no livro como sendo um ponto de equilíbrio entre a busca do ponto de equilíbrio entre o interesse individual e o interesse coletivo. E a crise é fundamentalmente a prevalência durante os 30 anos anteriores, dos anos 80 para cá, a prevalência do individualismo, do interesse individual sobre o interesse coletivo. Essa que foi a essência da crise. Mas o livro discute não só esses aspectos éticos, mas também e sobretudo a questão estritamente econômica, quer dizer, por que houve essa crise e sobretudo as mega tendências a partir dessa crise. Você fala no individualismo que foi exacerbado, né, pelo neoliberalismo, que praticamente tornou as funções do Estado em função, né, dos interesses dos altos negócios, das altas finanças, que foi o que a gente chama de neoliberalismo, né, que trouxe toda aquela cadeia de privatizações, né, de política fiscal rigorosa que provocou desemprego, mas enriqueceu muita gente. O que é neoliberalismo, né? Como é que se define neoliberalismo? Essencialmente, neoliberalismo é a ideia do Estado mínimo, né? E daí vem os programas de privatização e a ideia da autorregulação dos mercados. Quer dizer, se os mercados se autorregulam, se os mercados ficam em equilíbrio por si mesmos, então você não tem necessidade de um Estado intervencionista.
Mas esse sistema neoliberal que prevaleceu durante os anos 80, 90 e os 10 primeiros anos de 2000, os 8 primeiros anos de 2010, de 2000, né? Esse sistema colapsou, quer dizer, ele está em pleno colapso, né? O que, né, não ficou muito claro ainda é que alternativa que vai se colocar diante dele, porque é uma crise do capitalismo, né? E não adianta o cara dizer o seguinte: olha, vai acabar o capitalismo. O capitalismo não vai acabar, né? O capitalismo está entranhado na civilização. Esta não é apenas uma economia capitalista, é uma civilização capitalista. Agora, o capitalismo tem vários graus. Você tem o capitalismo do norte da Europa, que são as sociais-democracias avançadas, e você tem o capitalismo no Haiti, né? Então, o que vai acontecer, certamente, é que na tentativa de solução dos problemas herdados dessa crise, se vá para um capitalismo regulado, mais regulado. Volta a ideia do capital, do capitalismo regulado, do Estado mais intervencionista, né? Do Estado regulador, né? E do Estado investidor. Quer dizer, isso tudo e tende a acontecer, né? Como as mega tendências daqui para frente, né? Você tem também outras mega tendências que você pode imaginar, é que você tem uma situação em que a crise é tão profunda que não tem como ser resolvida por um hegemon, quer dizer, por alguém, um país dominante como os Estados Unidos. Não adianta que os Estados Unidos não conseguem impor uma solução à China, impor uma solução à Rússia, que são potências nucleares de primeira linha. Quer dizer, não vão, né? Como também não impõe a França, não impõe a Inglaterra, né? Então, nessa situação, o que vai acontecer, né? Tem que ser por uma linha de cooperação. Essa crise vai ter que ser solucionada em algum momento, que pode ser daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, ninguém sabe, né? Porque depende de fatores políticos que são imponderáveis, né? Depende do realinhamento político total na Europa, né? E isso é imponderável, não se sabe quando, e depende, inclusive, de uma articulação pelo lado dos partidos progressistas europeus, né? Os chamados partidos de esquerda, ter apresentarem uma alternativa às suas populações, porque até o momento, né, as esquerdas europeias estão perplexas. Quer dizer, a direita só tem como remédio insistir numa receita falida, que é o próprio neoliberalismo, e a esquerda está perplexa porque não conseguiu ainda formular uma alternativa para valer. Correto. Essa questão da multipolarização a gente já verifica no próprio noticiário internacional, né? A Rússia, que antes depois da sua dissolução, né, do sistema soviético, ela praticamente virou uma colônia dos Estados Unidos. Mas com o tempo, e sobretudo depois da chegada ao poder desse atual presidente, o Vladimir Putin, ela começou a ter áreas de independência, inclusive até às vezes de confrontação, né? A China, a gente vê também que está cada vez mais independente e menos, né, digamos assim, com medo dos Estados Unidos, porque havia um certo receio, né, da liderança chinesa em confrontar os Estados Unidos. Mas hoje você vê a presença da China, sobretudo na América Latina, inclusive apoiando abertamente os governos progressistas que são questionados pelos Estados Unidos e também pela Europa. Isso mesmo. Eu acho que você tem, quer dizer, qual é o grande problema de você não ter quem põe ordem na casa? Entre outros motivos, quer dizer, você tem os fatores geopolíticos, o confronto com outras potências, que não pode se dar porque são potências nucleares. Então, a guerra está fora de questão, a guerra nuclear. Você pode fazer guerras periféricas, guerra contra os países subdesenvolvidos, mas aí você faz no Iraque, faz no Afeganistão, faz lá no Mali agora, a França está brincando de guerrear, né? Isso aí você pode fazer, mas fazer guerras contra potências nucleares você não pode fazer.
Então não tem como você ter um chamado hegemon, quer dizer, um dominante, um país dominante, né? Agora, além desse fator, há um outro fator mais importante talvez, é que os Estados Unidos hoje, que são ainda a maior potência econômica e a maior potência militar do mundo, né? Embora seja a maior potência, os Estados Unidos, eles não têm unidade interna, né? Vocês têm um conflito tremendo entre Partido Republicano e Partido Democrata, que está praticamente paralisando na área da recuperação econômica o governo Obama, né? Então, essa situação é uma situação que está levando a... É um fator determinante da dificuldade da recuperação mundial. Porque a recuperação americana, se entrar em ritmo acelerado, puxa boa parte do resto do mundo. Puxa os outros países industrializados avançados e todos eles puxam junto o resto do mundo que está ainda, a parte que está rastejando, inclusive o Brasil, né? Essa situação é uma situação que pode perdurar durante muito tempo, até ser resolvida politicamente nos Estados Unidos, né? Como é que se resolve nos Estados Unidos? Se o Partido Democrata fizer maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, né? Ele está com minoria na Câmara, né? O Obama foi eleito, mas o Partido Republicano elegeu a sua maioria na Câmara. Então, se houver um boicote muito grande dos republicanos para as políticas de recuperação econômica nos Estados Unidos, vai ter que se esperar uma nova eleição da Câmara daqui a 2 anos, né? Se ocorrer o mesmo fator, né, os republicanos voltarem a ganhar, prossegue a paralisia das iniciativas, não tem jeito. E na Europa a Merkel, né, a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, a primeira-ministra alemã, ela deve, né, vai concorrer à reeleição daqui a poucos meses, né? E se ela for derrotada, e se nos outros países da Europa, né, você tiver uma mudança política importante, você pode ter uma certa esperança de que a Europa passe da situação de austeridade, que é de contração de investimentos, para uma situação de expansão fiscal, quer dizer, ampliação dos gastos públicos, mesmo à custa de maior endividamento público. Mas isso é a forma que tem para você sair da crise. Correto. Agora, professor, independentemente do fortalecimento, né, dessa aparente coesão da União Europeia, se sente muito aí um trabalho eu acho que quase de sabotagem da própria União Europeia. Recentemente, o primeiro-ministro Cameron, lá da Inglaterra, anunciou a realização de um plebiscito para consultar a população se vai ter ou não vai ter continuidade quer dizer, o país, a Inglaterra, na União Europeia. Como é que o senhor vê isso? A Inglaterra, na verdade, né, e os conservadores ingleses sempre sabotaram a União Europeia, né? Custaram entrar, retardaram a entrada, né? Há uma oposição muito grande dentro da Inglaterra à União Europeia. Mas eu acho que a saída dela da União Europeia não tem tanta importância assim, porque a União Europeia ela é uma união frágil. Quer dizer, o que é uma reunião forte na Europa é a área do euro, que você tem uma moeda única, né? Aí a saída de um país da área do euro pode criar grandes complicações na Europa, né? Mesmo que seja um país pequeno, como a Grécia, como Portugal. Eu acho, inclusive, que Grécia e Portugal, né, que estão fazendo sacrifícios imensos para se manterem no euro, né, não tiveram nenhum tipo de salvaguarda por parte da Alemanha, obrigou as duas, né, obrigou a Grécia, obrigou Portugal, obrigou a Espanha a fazer grandes programas de austeridade fiscal, duríssimos, né? Você teve, no caso da Grécia,
redução salarial de salário mínimo de 22%, redução do salário médio de 50%, altíssimo desemprego de 25%, 26% da população economicamente ativa, como é o caso também na Espanha, né, que teve também redução de pensões, redução de... Você imagina o que é redução de pensões? Né? Correto. Professor, nós estamos chegando ao final do bloco, né, desse primeiro bloco, e esse é um tema que merece ser mais aprofundado, e é o que faremos no segundo bloco. Mas antes, avisando que o professor José Carlos Assis é também presidente do Intersul, o novo Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul, que será também um tema que nós vamos analisar também com profundidade. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.